Pessoal, bem-vindos ao Conversas Filosóficas. Hoje o nosso assunto é pra lá de filosófico. É existencial, é filosófico, é urgente, é necessário, é social, é político, é educação. Nosso assunto hoje é sobre educação. Quero tratar com vocês um pouquinho sobre a arte de educar, porque educar é uma das artes mais antigas, mais desafiadoras, mais belas que nós temos. Quando eu trago essa questão aqui, eu já lanço para você uma pergunta. Dentro do seu universo de crenças, a sua experiência em ser educado, em ir à escola, quando você pensa em educação, quais desses conceitos fala mais alto para você? Ou qual você acha que define melhor a educação? Educação corresponde a formar, informar, modelar, instruir na virtude. Quais desses conceitos passa pela sua cabeça e corresponde melhor ao que nós chamamos de educar? Bem, pessoal, para tratar desse assunto eu poderia me deter em tantas obras, Nós temos autores renomados no Brasil, fora do Brasil, que tratam desse assunto. Nós temos nosso eterno Paulo Freire, que vai falar desse assunto. Mas eu vou tratar daqui de uma obra que recentemente caiu nas minhas mãos e que eu fiquei encantada. Uma obra que me fez pensar a minha infância, uma obra que trouxe até meus conceitos sobre educação, uma obra que no final das contas emociona, faz pensar, questiona, é incrível. É uma obra altamente filosófica, que é Cazuza, de Viriato Correia. Leia, eu recomendo. É um livro que todo mundo tem que ler. É maravilhoso, é encantador. E aí essa obra ela nos ajuda a fazer um parâmetro, estabelecer um pouco o parâmetro da educação ontem e hoje. A educação institucionalizada dentro das escolas e a educação como um todo. A educação dentro do universo cultural, da nossa sociedade, das nossas casas, das nossas famílias, de modo geral. Bem, Cazuza é um menino que quer muito ir para a escola. O sonho dele é para ir para a escola. Ele sonha, ele idealiza a escola. E esse sonho acaba no primeiro dia que ele vai para a escola. Felizmente. Talvez alguns de nós também tenha tido isso, Quero ir para a escola, quero ir para a escola. Quando chega lá, encontra uma escola feia, que é o caso do Cazuza, abandonada, e com professores que são professores, não educadores, e são repressores. Professores que trabalham com a palmatória, nós vamos ver a palmatória nessa obra. Professores que trabalham com rótulos de aluno inteligente e aluno burro. E o mais interessante que existe nessa obra é a palmatória. Existe uma apologia, existe um culto à palmatória. Então, o aluno que não consegue desempenhar bem as suas tarefas, ele é castigado com a palmatória. E no final do ano, eles fazem uma festa, celebrando a palmatória. O aluno pega a palmatória e fazem filas, louvando a palmatória. É uma forma de cultuar e dizer, esse é um instrumento de tortura que educa. É muito bizarro isso, que nós temos, por exemplo, Cazuza, que se depara com isso e é assustador. Ele é um menino que tem um cognitivo bom, então ele sofre menos. Porém, um dia ele erra essa tabuada e ele é castigado. E a mãozinha dele chega em casa toda ferida. E aí entra a mãe dele, que é interessantíssima a postura dela. Ela não vai compactuar com o sistema estabelecido, dizendo, não, a palmatória faz parte para educar. Os professores sabem o que fazem. Não, ela diz, esse menino, meu filho não vai mais para essa escola. Ela retira o menino da escola. Ela retira Cazuza da escola. Agora, sobre a palmatória, eu quero voltar aqui e dizer o seguinte. A gente fala, graças a Deus, não tem mais a palmatória. Muita coisa mudou, a escola evoluiu. Será? Será que nosso método avaliativo hoje não é uma palmatória? Será que ele não é uma ameaça, tanto quanto, só que mais sofisticada? De duas formas. O professor, muitas vezes, utiliza do seu objeto de conteúdo como ameaça, dizendo, na prova você vai ver. Ou então, o próprio sistema avaliativo que avalia o aluno de forma fragmentada. Consegue ver só aquele rendimento da prova. O restante, o desempenho em sala de aula, alguma dificuldade que o aluno venha a ter, não interessa. Então, a investigação para saber por que o aluno não aprende, nessa obra não é presente, no início da obra, nessa primeira escola de Cazuza. O que eles fazem é colocar 2 orelhas de burro e dizer para um menino que está cheio de vermes e não consegue aprender que esse aluno é burro. Ninguém investiga. Só um médico que chega na cidade diz para o pai,
Olha, seu filho está cheio de vermes. E o próprio pai, que castigava o aluno com surras e rótulos, diz: perdão, meu filho, perdão, como eu te julguei. E aí, então, nós temos a falha de não haver um método investigativo, de não haver interesse real pelo estudante. Nós temos, então, uma escola assustadora. Mas graças a Deus que não existe mais, né, gente? Bom, no segundo momento da obra, Cazuza vai para uma segunda escola, que graças a Deus a mãe leva, então, para a segunda escola. A segunda escola é muito bonita. É uma escola onde tem duas educadoras. Não tem professor nem professora. São duas educadoras que acreditam na educação, que pintam essa escola, que transformam essa escola num ambiente onde o aluno vai se sentir bem, vai se sentir acolhido, cheio, lúdico, cheio de histórias. Aliás, não existe mais a palmatória nessa escola. O que existe são histórias para instruir para a virtude. Quando existe contendas entre os alunos, disputas, a professora não rotula, nem expõe ninguém. Ela conta uma história de valores que faz pensar, que faz desconstruir ideias errôneas. E essas grandes educadoras, e não professoras, elas educam de forma holística. Ela mostra que o aluno não é só o cognitivo. O aluno é o sócio, é o emocional, é o cognitivo. E mais do que tudo, é um sujeito que precisa ter condições de criar sua própria história. Essa obra é maravilhosa. No entanto, que nós vamos ver nesta obra o resgate da contação de história, o contar histórias. Seja, acontece isso na cidade, acontece isso na casa de Cazuza, acontece isso em diversos lugares e acontece isso na escola. A contação de história. Essa obra, ela consegue, de forma simples, pontuar, desmistificar conceitos errôneos sobre educação, como formar, como informar, porque tem infelizmente professores e não educadores que acham que a matéria deles é a coisa mais importante do mundo. E a postura ética, de virtude, de olhar com o aluno, essa eles acham que não é necessária. Mas a matéria dele, o conteúdo, o Google passa. É só dar um clique no computador, que logo o aluno vai ver. Melhor ainda do que o que a gente tem que ensinar. O que eu sempre digo como educadora é o seguinte: nós, educadores, temos que ser superior aos nossos alunos, mas só em uma coisa: na maturidade, na capacidade de investigar quem é esse aluno, por que ele não aprende, por que ele aprende, por que ele é tímido, e nunca rotular. Deixa os rótulos para lá, professores. Educar não é rotular. Educar é ter condições de instruir para a virtude. É contar histórias, é fazer história, é construir histórias com esses alunos. Isso é educar. Obrigada a você que esteve no meu canal, mais uma vez, para essa discussão. Essa discussão não termina aqui. É só uma introdução. Se tiver tempo, vá até a obra Cazuza. Vale muito a pena.